Atualmente vem se espalhando uma ideia de que o Novo Testamento não é um material confiável e que ele teria até mesmo erros ou contradições. É sobre isso que estarei abordando hoje com vocês. Por isso, caso você esteja aqui pela primeira vez, peço que se inscreva e deixe também o seu like. Desta forma, você nos ajuda a crescer nesta plataforma. Grande parte dos problemas relacionados com o chamado Novo Testamento, expressão essa que vem de uma concepção grega de atequeremera, está vinculado à perspectiva utilizada na leitura de cada estudioso. Vale lembrar que, de novo, o Novo Testamento não tem nada, e que, biblicamente falando, este documento é chamado de Aliança Renovada. Podemos até nos aprofundar nisso em outros materiais. Deixe aí nos comentários se vocês gostariam de entender judaicamente mais sobre isso. Geralmente, aqueles que apontam problemas tanto textuais, que podem representar uma potencial contradição, ignoram diversos fatores no texto que, obviamente, não utilizarei para justificar essas aparentes contradições, mas que é bom tê-las em mente, como o fato do texto conter um lapso de tempo, ou seja, ao acessar o Novo Testamento, estamos acessando o material de séculos de existência. Outro fator importante é que este material, além de ser antigo, reflete uma concepção cultural totalmente contrária à visão humanizada e ocidental na qual boa parte destes leitores estão inseridos. Além desses fatores, geralmente aqueles que apontam falhas ou contradições no texto vêm de uma formação exegética cristianizada, onde eles aprendem conceitos de inerrância e inspiração divina, conceitos que podem, inclusive, ser encontrados no ambiente judaico. Porém, no judaísmo, essas doutrinas refletem concepções bem diferentes. No cristianismo, a inerrância não admite qualquer variação ou diferenças no texto. Já no judaísmo, isso não ocorre bem assim. Inclusive, boa parte dos chamados midrashim, que são interpretações homiléticas da Torá, servem para explicar essas aparentes contradições existentes nos textos da Torá. Talvez você possa se perguntar o que a Torá tem a ver com o chamado Novo Testamento. Eu diria que tudo, dado que Yeshua era judeu, assim como os seus discípulos também. Agora vejam bem, na mentalidade judaica existem várias formas de leituras relacionadas com a Torá, como, por exemplo, leituras simples e literal, observando o texto de forma mais gramatical. Podemos, inclusive, ver isso nos materiais do comentarista judeu chamado Rashi, onde ele se vale muito da gramática hebraica e cita algumas vezes os comentários de Tanhuma, dentre outros. Além desta leitura literal, denominada de Pshat, simples, há leituras mais alusivas que fazem referências a nuances do texto em que apenas alguns poucos perceberão. Há ainda o método Drash, que inquire ou busca do texto uma visão mais profunda, e o método Sod, o profundo, o segredo, que usa da numerologia judaica, uso hebraico, além dos significados místicos das letras para revelar segredos escondidos dentro da Torá. Essa compreensão é importante, dado que o chamado Novo Testamento traz em si todas essas leituras. Desta forma, a leitura do Novo Testamento passa a ser muito mais complexa e perigosa, uma vez que no mesmo capítulo temos os versículos abordando um assunto de forma mais simples e logo à frente ele sai do simples e vai para o modo avançado, uma leitura mais espiritual. Isso torna o Novo Testamento um conteúdo de leitura perigosa para aqueles que leem os textos sem considerar a mentalidade judaica da época. Outro fator importante é que boa parte dos leitores, inclusive messiânicos, querem interpretar o Novo Testamento usando exclusivamente a Torá Shebirtav, a Torá escrita. Isso gera um problema enorme,
pois boa parte dos textos da Brit Hadashah podem ser interpretados com base na tradição oral, agora compilada. Desta forma, pode acontecer de não conseguirmos, algumas vezes, interpretar o Novo Testamento usando a Taná. Não que a explicação não esteja lá, mas na Torá oral, muitas das vezes, a explicação com base no texto da Torá está mais clara. O que eu estou dizendo é que, contrariando aqueles que se põem como inimigos de Yeshua e de seus ensinos, o chamado Novo Testamento não só reflete concepções doutrinárias baseadas na Torá escrita, mas também na Torá oral. Logo, se o método de interpretação for somente o baseado na letra da Escritura Sagrada, essa pessoa fracassará em sua tentativa de compreender o texto e, ao invés de reconhecer que tem ferramentas insuficientes para essa tarefa, ele passará a culpar o próprio texto, como muitos já vêm fazendo nas redes sociais. Outra questão que devemos considerar é que o Novo Testamento está repleto de textos que refletem embates entre escolas de ensinos de Torá diferentes. Essas escolas são chamadas de yeshiva, e não só isso. Os escritores bíblicos tinham que frequentemente lidar com falsos irmãos infiltrados na comunidade judaica messiânica da época. Geralmente, as pessoas que mais geravam problemas para as comunidades eram aquelas que menos conheciam as entrelinhas e os segredos da Torá. Mas isso não acontece nos dias de hoje, não é verdade? Esses falsos rabinos contrariaram boa parte das orientações dos apóstolos, ou seja, daqueles que estudaram diretamente com o maior rabino que já surgiu na história judaica. E por essa razão, os apóstolos, ou shlichim, endereçavam suas cartas combatendo estes ensinos que feriam a Torá. Infelizmente, hoje, as pessoas querem entender o Novo Testamento apenas com base no conhecimento textual, gramatical, o que é muito errado, segundo o próprio pensamento judaico, uma vez que as letras não conseguem expressar a verdadeira luz ou o sentido do que está sendo dito. No pensamento judaico, a palavra falada, declarada, tem um valor maior do que o que está escrito. Por isso, o próprio apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O próprio rei Salomão, Shlomo HaMelech, pediu a Deus um coração ouvinte, apesar do texto traduzir como se ele estivesse pedindo sabedoria. Mas sabedoria, no contexto judaico, está ligada à capacidade de ouvir. O próprio credo judaico, em Deuteronômio, Devarim 6.4, diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. A expressão Shema Israel é ouça Israel. É bem provável que aqueles que deturpam as escrituras até escutem este vídeo, mas ainda que escutem, eles não ouvirão.